pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online, gente. Pra quem pensou que eu abandonei vocês, eu vi uns comentáriozinhos aqui nos vídeos dizendo que eu havia abandonado vocês. Nananina não, gente, não abandonei e não abandonarei, tá certo? Estarei por aqui. Realmente, os meus últimos dias têm sido corrido, falei pra vocês várias vezes pra vocês me acompanharem nas redes sociais, que eu tô sempre informando vocês por lá de tudo que tá acontecendo. Então, com a viagem do meu esposo, com muitas visitas que eu recebi em casa, com tanta correria, hoje ainda, daqui a pouquinho, eu tô saindo pra buscar minha mãe no aeroporto, gente, minha mãe. Pior que ela parou na conexão e não me deu nem notícia pra saber se tava tudo bem. Mas enfim, eu vou gravar o vídeo antes de buscar ela no aeroporto. E eu acabei demorando pra gravar esse vídeo de aula, gente, porque essa aula seria de tirar dúvidas, coisas que eu não falei durante a última maquiagem que nós fizemos, que foi maquiagem noturna, e eu precisava que vocês me enviassem essas dúvidas. Então era um vídeo que eu não poderia gravar com muita antecedência, entende? Então quando chegou na terça-feira, que é dia de postar vídeo, foi aquela loucura, visitas, etc e tal, e eu realmente não consegui gravar. Mas agora, gente, estou retomando aqui as aulas com toda a força e vamos seguir aqui o script, que seria tirar algumas dúvidas de vocês sobre a maquiagem já feita, pra então a gente retomar pra próxima maquiagem, tá certo, gente? Eu vou começar falando sobre peles maduras. Minha mãe vai estar aqui e, se Deus quiser, ela vai deixar eu maquiar ela. Eu vou fazer isso em curso com vocês, mas vou adiantar desde já, gente, em relação a produtos, coisa que eu não falei muitas vezes aqui durante essa maquiagem, principalmente base, gente. Eu já falei pra vocês várias vezes que em peles maduras o menos é mais. Quanto menos produto você aplicar no rosto, melhor. Eu não digo cores, eu digo quantidade, tá certo? Porque quando a pele vai ficando madura, gente, a gente vai ficando com mais marcas de expressão, entendeu? Elas vão ficando mais evidentes. E quando você aplica produtos em muita quantidade, essas linhas de expressão, elas começam a marcar, elas começam a ficar mais evidentes. Então aquilo que você não quer que apareça, acaba se destacando, principalmente se você usa base assim, com textura mais grossinha, ou efeito mate, porque as bases de efeito mate são ótimas para segurar a oleosidade, mas infelizmente elas não são o melhor produto para disfarçar as linhas de expressão. Então, quanto mais madura a pele vai ficando, mais luminosa tem que ser a base que você vai usar. Então, eu não aconselho base com efeito mate, nem base que tenha textura mais grossinha. Ah, mas não sei qual é, não sei qual comprar, não tenho acesso, etc e tal. Se você não tem acesso, se você não sabe qual base comprar e tá na dúvida, eu indiquei várias aqui durante o curso, mas a dica que eu posso te dar: pegue um pouquinho de creme hidratante quando a sua base for muito grossa ou quando ela for muito mate e dá uma misturadinha com a base. Ou mesmo esses olhinhos de beleza aqui que tá super na moda usar. Eu tenho um aqui da MAC e eu tenho uma amostrinha aqui da Lancôme que chama Absolute Precious Oil. Esses daqui são mais caros, gente, mas eu recebi um aqui da loja Território da Beleza que eu estou testando, que é o óleo de amêndoas doces. É um óleo utilizado mais por esteticistas dessa marca WNF, que ele serve tanto para cabelo, como para pele, como para o rosto. Então, assim, dica: ou creme hidratante ou esses olhinhos para aplicar em peles maduras, tá certo? Outra coisa que me perguntaram muito durante o curso de maquiagem, gente, foi em relação ao corretivo lilás. A primeira aula lá que eu gravei pra vocês, se não foi a primeira, foi uma das primeiras que eu falei sobre colorimetria, que eu expliquei e demonstrei pra vocês como faz para camuflar cada cor de mancha da pele com cada cor de corretivo, e ficou muitas dúvidas em relação ao corretivo lilás, porque muitas pessoas utilizam o corretivo lilás pra tampar aquelas manchas marrons assim do rosto, sabe? E muitas pessoas ainda falaram pra mim: mas comigo deu certo e blá. O corretivo lilás, de acordo com o que você explicou, ele não tampa manchas marrons. Realmente, gente, o corretivo lilás, pra quem não sabe, ele foi feito para tampar manchas amareladas. Por isso que ele é um dos corretivos menos usados. Ele é mais usado por orientais, que tem aquelas manchinhas amarelas na pele, sabe? Pra tampar essas manchinhas amarelas, porque roxo, como eu expliquei pra vocês, ou lilás, depende da intensidade da cor, é feita da mistura do vermelho com o azul. Então, para completar, a terceira cor é o amarelo que falta pra chegar no marrom. Então, voltem lá, a primeira aula que eu expliquei isso bem bonitinho. Então, para manchas amareladas, a gente cobre essas manchas com o lilás, tá certo? Foi especificamente para isso que ele foi feito. E por que tanta gente consegue cobrir as manchas amarronzadas no rosto com o corretivo lilás? Porque, gente, o que que acontece? A mancha amarronzada, ela também é marrom. A nossa pele também é marrom. Só que esse marrom da mancha, ele é um marrom um pouco mais escuro. Então, qual a teoria que algumas pessoas usam para cobrir essas manchas com o corretivo lilás? Elas misturam o lilás, que é o vermelho,
com o azul numa intensidade menor, ou seja, mais clara que a cor da mancha, aplicam por cima da mancha e usam geralmente uma base mais amarelada. Funciona, gente? Às vezes funciona, mas pode não funcionar, porque o que ela tá tentando fazer aí é misturar novamente o vermelho, o azul e o amarelo, uma intensidade mais clara para tampar o marrom mais escuro da pele, gente. Mas se a gente for pensar pela teoria, o correto e o mais fácil para você tampar essas manchas marrons é você usar o corretivo laranja ou salmão, dependendo da sua cor de pele ou da intensidade do marrom que está na sua mancha. O corretivo laranja, ele não é feito da mistura das cores vermelha e amarela? Sim, a gente já tem vermelho e amarelo aí no corretivo, certo? E quando você tem uma mancha marrom, por que que o marrom é mais escuro? Eu expliquei isso pra vocês também lá na primeira aula. Porque quanto mais escuro for o marrom, mais pigmento azul, mais melanina azul tem na pele, né? Então, como o marrom tá mais escuro, significa que a cor azul, na mistura das três cores que a gente tem na pele, é a que está predominando na mancha marrom. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o vermelho e o amarelo, que é o corretivo salmão ou laranja, depende da intensidade da cor da pele, a intensidade da cor da mancha, para misturar a esse pigmento azul, que está aí um pouco a mais do que ele deveria estar, e transformar a pele em um marrom mais claro, tá certo? Então essa é a forma correta de você corrigir uma mancha marrom. Então essas dúvidas aí ficaram ao longo do curso, que eu fiquei de explicar isso pra vocês. E também algumas outras, como as cores de iluminadores que combina para qual tonalidade de pele, gente. Iluminador é iluminador, não existe assim uma regra que você só pode usar essa cor de iluminador, mas eu digo a vocês que vocês têm que seguir mais ou menos a mesma teoria do blush. Lembra que eu expliquei pra vocês, não lembro se foi na aula, acho que foi na aula retrasada, sobre como combinar a cor do blush, que as peles mais clarinhas colocar um blush mais rosadinho, as morenas elas são mais democráticas, digamos assim, para cores de blushes, e as mais negras com aqueles tons mais dourados, mais alaranjados, mais ferrugem, que vai ficar mais bonito nelas. Eu expliquei isso pra vocês na aula de blush quando eu tava finalizando a pele. O iluminador, gente, é a mesma coisa. Se eu tenho uma tonalidade de pele mais escura e eu uso um iluminador muito claro, o que que vai acontecer? Esse iluminador aqui vai sobressaltar demais, ele vai ficar meio acinzentado, que não vai ficar bom. Eu tenho um iluminador que fica desse jeito em mim, que é esse iluminador que vem nessa paletinha aqui da Eudora, tá vendo? Foi aquela primeirinha que eles fizeram, eu sei que agora tem uma nova, mas esse iluminador aqui, ele é completamente rosa, e eu tenho a minha tonalidade de pele mais amarelada, minha mão suja de batom como sempre. Então se eu uso esse iluminador, apesar dele ter uma cor linda na minha pele, ele com certeza vai sobressaltar, pode olhar, ó, ele vai sobressaltar e deixar minha pele com o fundo acinzentado, o que não é a minha intenção. Então para mim, que tem o tom de pele mais escuro, com certeza aqueles tons mais champanhe, mais dourado, que não seja tão branco como esse iluminador aqui, vai ficar melhor. Agora para uma pele bem branquinha, essa cor aqui vai funcionar perfeitamente, entende? Agora no caso das morenas, não sendo essa cor assim, esse rosinha bem clarinho que vai deixar minha pele acinzentada, qualquer cor que eu usar, que seja do meu gosto pessoal, vai ficar bom pra mim. E para peles negras, a mesma regra. Vocês conseguem imaginar essa cor de iluminador em uma pele negra? Vai deixar a pele negra cinza. Por isso que essas tonalidades assim mais amareladas, mais bronzers, ficam mais bonitas em peles negras, tá certo? E também vocês enviaram algumas dúvidas pra mim também no último vídeo. Eu não sei se eu consegui pegar todas, gente, mas algumas eu peguei. E se ficar alguma pra trás, é só vocês deixarem nos comentários, que nas próximas aulas durante o curso eu vou respondendo pra vocês. Mas eu vou responder algumas aqui que eu peguei no último vídeo, que eu pedi pra vocês deixarem as dúvidas, tá certo? E uma delas foi da Ana Paula Silva, que perguntou qual o jeito mais fácil de limpar o batom borrado, gente. Na verdade, o jeito mais fácil é você tirar e aplicar de novo, entendeu? Que é o que eu sempre faço quando eu tô gravando resenha de batom. Eu tiro o batom que tá na minha boca, retoco a minha base e aplico novamente. Porém, se não for aquele borradão assim, que dá pra você dar uma corrigidinha, o jeito mais fácil, gente, com a unha mesmo, você tira aquele cantinho lá que você borrou, você pega o pincel de corretivo, ou aquele pincelzinho chanfradinho assim, sabe? Que a gente usa pra aplicar o delineador. Com um pouquinho de corretivo, gente, você vai contornando aqui o lugar aonde você borrou. É o jeito mais fácil, é como eu corrijo quando eu não resolvo tirar o batom e aplicar ele novamente. Aliás, perdão, gente, não é com corretivo não. Você corrige com a própria base, porque o corretivo ele costuma ser um pouquinho mais claro que a cor da nossa pele, né? Então, a base que você usou
usou pra aplicar no rosto, você pega ela e corrige aqui o cantinho do batom aonde você borrou, tá certo? A outra pergunta foi da Gesânia Santos, que ela perguntou como é que faz para combinar as cores de batons frios e quentes em diferentes subtons de pele. Gente, nesse caso o batom ele vai funcionar mais ou menos como a base. Tudo bem, não é uma regra que por eu ter a minha pele amarela que eu não possa usar batom com fundo frio. Eu uso muito batom com fundo frio, principalmente batons de tonalidades escuras, como vermelho, vinho, aquele vermelho mais fechado, aquele vinho mais fechado. Agora, no meu caso, que eu tenho a pele morena e amarela, um batom que não ficaria muito bem em mim, por exemplo, seria esse batom aqui, Snob, da MAC. Ele é um batom rosa, bem clarinho, sabe? Mas ele é um rosa com um fundo mais acinzentado. E quando eu aplico esse batom, olha como ele fica esquisito no meu rosto, porque além dele ter o fundo frio e o meu fundo de pele ser mais quente, acaba que o contraste dele fica maior. E o fato dele ser bem clarinho deixa o contraste maior ainda e me deixa com aquela boca de morta, sabe? Então, embora essa cor Snob aqui seja uma cor muito linda de batom da MAC, não é em qualquer pessoa que fica bem. Ele vai ficar bem em pessoas morenas como eu, mas com um fundo de pele mais rosado, com subtom mais frio, ou então em peles bem branquinhas que o contraste vai ser menor, entende? Então é mais ou menos essa teoria que se usa pra você poder combinar a cor do batom, gente. Mas isso vai funcionar mais pra batons clarinhos assim, porque os batons mais escuros, ele sendo quente ou frio, eu acho que ele vai ficar bem em todas as tonalidades de pele. Outra coisa, pessoas que têm a pele negra, é a mesma teoria. Se ela usa um batom clarinho desse jeito, com um fundo frio, vai dar um contraste muito grande. E aí ela vai chamar atenção só para o batom, e negro geralmente costuma ter os lábios bem carnudos, assim, bem bonito. Aí é que vai chamar atenção mesmo. E sendo um fundo muito frio, principalmente para negros que têm pele com fundo amarelado, o contraste vai ser ainda maior e é uma coisa que não vai ficar boa. Então é mais, gente, a questão de bom senso mesmo. Aplica o batom na boca e se olha no espelho. Se você achar que tem alguma coisa estranha, pronto, troca o batom. Acabei de trocar meu batom por aquele vermelho mais clássico, que ele não tem o fundo nem tão fechado e nem tão aberto. Por questão de curiosidade, é o famoso batom Ruby Woo da MAC ou MAC, tá, gente? Como vocês preferirem. Mas pode ver, olha como é diferente o contraste que ele dá na pele do que o Snob, que foi o último batom que eu passei anteriormente. Então, é mais ou menos assim que funciona, e esse é um batom que eu gosto muito, é uma cor que eu acho que valoriza muito a minha maquiagem. Aí, continuando, me ajuda a saber a combinação de cores de sombra, gente. Isso eu prefiro fazer nos meus tutoriais de maquiagem, tá? Porque eu falei bastante sobre isso no módulo olhos, mas eu acho que informação nunca é demais, e conforme a gente for fazendo tutoriais de maquiagem, eu vou explicando pra vocês sobre essa combinação, tá certo? Quem mandou foi a Dan Makeup Barbosa. Beijo, lindona! E a próxima pergunta é da Clarine Galvão, que pediu pra eu fazer um vídeo sobre blush, qual é a cor ideal para a pele que combina com a maquiagem. Beijos, te adoro. Obrigada, adoro vocês também, minha flor. Gente, eu expliquei mais ou menos isso no vídeo de blush. Eu não quis entrar muito em detalhes para o vídeo não ficar muito longo. Eu fiquei de fazer um post no blog e eu vou fazer esse post, tá certo? Eu vou fazer esse post, mas eu prometo que eu vou gravar um vídeo só de blushes. Sendo de aula ou não, eu vou gravar o vídeo de blushes e vou explicar direitinho o fundo de todas as cores que eu tenho aqui, como combinar melhor pra vocês entenderem, tá certo? A próxima pergunta é da Valéria Rejane, e ela disse que tava sentindo minha falta, que está me acompanhando nas redes sociais. Ai, obrigada, minha flor, pela compreensão, obrigada mesmo. E ela fez algumas perguntas como pra que serve o corretivo vermelho. Costumo ver essa cor de corretivo em paletas. Gente, o vermelho é uma cor primária e ele não vai servir pra camuflar nada se você não misturar ele com alguma outra cor. Então, a maioria das vezes que você vê um corretivo mais avermelhado em uma paleta de corretivos assim, saiba que você nunca vai usar ele sozinho. Por que que ele vem assim tão escuro, gente? Porque nós temos várias tonalidades de pele. Então esse vermelho aqui, se eu misturar ele com um amarelinho, ele vai ficar laranja. Então se eu não tiver um corretivo laranja, eu vou clareando ele, ou pra transformar ele em rosa, ou pra transformar ele em laranja. E a outra pergunta, se é verdade quando passamos o lápis de boca na boca antes do batom, o batom dura mais, e como aumentar a parte superior dos lábios. Gente, é verdade sim, quando você aplica o lápis batom
por baixo do batom, o que vai acontecer? Ele vai meio que matificar a sua pele e ele vai fazer o batom, que é um pouco mais cremoso, grudar nele e evitar que ele escorra e fazendo com que ele dure mais tempo, sim. E a outra pergunta é como aumentar a parte superior dos lábios. Eu expliquei isso pra vocês na aula de batom, mas não tem problema, eu posso repetir. Com o lápis de boca, sabe essa linha que a gente tem? Uma voltinha, que você mais sente ela do que você vê quando você vai aplicar o batom. Quando você quer que seu lábio fique um pouco menor, é só você aplicar o batom dessa linha pra dentro e não o lápis batom por cima dela. E quando você quer deixar o lábio maior, basta você contornar em cima dela e, gente, meio milímetro pra fora dela, não mais do que isso. Sabe o que é meio milímetro? Meio milímetro é 1 centímetro dividido por 20, 1 centímetro dividido por 10, e aí depois você pega aquela partezinha lá e divide no meio, é isso. Você aplica o lápis batom por cima da sua linha e passa ela pra fora um pouquinho. Se você passar demais, vai parecer aquela boca desenhada. É feio pra quem quer fazer maquiagem artística, por exemplo, não é feio porque é uma maquiagem artística, mas se você fizer isso em uma maquiagem do dia a dia, vai ficar completamente artificial. Então essa é a melhor forma de aumentar os lábios superiores. E eu faço muito isso quando eu vou tirar foto de batom. Outra coisa é quando eu vou fazer um tutorial para peles negras, gente, que eu gostaria de dicas. Olha, gente, infelizmente eu não tenho uma modelo de peles negras. Eu fiquei até chateada uma vez porque eu li um comentário aqui dizendo que o meu curso é muito bom e blá, só que a gente tinha que colocar a mão na massa, mostrar pra que a gente veio, entendeu? E fazer como outras youtubers, que eu prefiro não citar o nome porque elas não têm nada a ver com isso, coitadas, que maquia sempre as clientes nos vídeos. O que acontece, gente, é que eu moro não é em outra cidade, eu moro em outro país. A gente mora completamente isolada aqui, eu tenho uma filha pequena e infelizmente, gente, pra eu conseguir gravar maquiagem em outra pessoa, eu dependo dessa pessoa estar aqui em casa e de preferência alguém pra cuidar da minha filha enquanto eu faço isso, entende? Então, infelizmente, eu não tenho uma modelo. Pode ter certeza que assim que eu conseguir uma, eu não vou perder essa oportunidade. Então, atualmente, gente, o máximo que eu posso fazer é dar essas dicas. Em setembro agora eu vou pro Brasil, não sei se eu já falei isso pra vocês em outros vídeos, mas vou falar. Mas em setembro eu estarei no Brasil, tenho certeza que eu vou conseguir uma modelo pra poder fazer essa gravação pra vocês, tá certo? Outra pergunta da Lígia Dalegrave, ela tá perguntando pra mim uma base da MAC pra quem tem muitos poros abertos e pele oleosa. Ela usa da Mary Kay e dá muito certo. Gente, o melhor produto para disfarçar os poros, na verdade, não é nem a base, é o primer. Ele foi feito pra isso, certo? Então nem sempre uma base vai conseguir cobrir. Tem aquelas bases mate, como essa mesmo que ela citou da Mary Kay, que faz mais ou menos o serviço, mas esse não é o trabalho dela. Se for pra indicar uma da MAC, eu indicaria a Matte Master, que eu acho que ela é a mais fosca, a mais opaca de todos, que eu acho que faria melhor esse trabalho. E a última pergunta que eu vou responder nesse vídeo, gente, é que me perguntaram várias vezes ainda. Teve uma moça, não sei se foi essa mesmo que tá aqui, Ana Paula Santos Borges, mas eu acho que foi uma outra, que me mandou várias vezes a pergunta de como disfarçar cicatrizes de acne no rosto, gente. Se for aquela pele que tá sempre com acne, sempre com espinha e sempre com vermelhidão, eu expliquei pra vocês no vídeo de corretivos coloridos, né? Que o que disfarça a vermelhidão da acne é o corretivo verde. Mas daí, gente, a gente tá falando de pigmentação e não de depressão, tá? Quando a pessoa tem aqueles buraquinhos, sabe? Aquelas cicatrizes mesmo de acne que fica com os buraquinhos na pele, infelizmente não tem produto no mundo que vai fazer esses buraquinhos desaparecerem, sabe? O que você pode fazer é usar algumas técnicas para amenizar, mas essa cicatriz de acne, assim, cobrir 100% igual a gente consegue cobrir uma mancha, infelizmente é impossível. Então as dicas que eu dou para quem tem a pele com buraquinho, com cicatrizes de acne, é sempre usar o primer na região onde você tem essas cicatrizes, porque ele vai funcionar da mesma forma que ele funciona com os poros, tá? Dando uma disfarçadinha nos buraquinhos, assim como disfarça o poro, mas ele não vai fazer isso completamente. Quando você for aplicar base, gente, sempre aplica a base dando batidinhas, porque quando você dá batidinhas, a base ela vai entrar no buraquinho, e se você só espalhar ela polindo, aquele buraquinho vai ficar sem tampar, sabe? E aí ao invés de você disfarçar, ele vai evidenciar mais ainda. Então, sempre com batidinhas e de preferência não, gente, em regra, sempre o acabamento com a esponjinha, porque é exatamente pra isso que
serve a esponjinha? Para empurrar a base e fazer com que ela se adapte à depressão, aos seus poros, sabe? Então ela vai fazer com que a base entre aí nesses buraquinhos. E o mesmo, gente, serve para o pó. Sempre aplicar pó. E quando você for aplicar o seu pó, a mesma coisa. Você pega uma quantidade considerável de pó. E quando você for aplicar o pó, você pega grande quantidade e em cima desses buraquinhos você coloca bastante pó. Eu peguei um pincel que não faz muito jus, mas você pode até aplicar o pó com a esponjinha. E vai apertando, apertando. A esponjinha seca, tá, gente? Quando você for aplicar o pó. Vai apertando, 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 apertando até o pó desaparecer. Não vai desaparecer as cicatrizes assim completamente, mas ele vai dar uma boa disfarçada, tá certo? Então, gente, eu acho que essa aula aí já ficou longa demais. Eu respondi todas as dúvidas que eu pude aqui nessa aula e eu vou respondendo as demais ao longo do curso, tá certo? Então, semana que vem a gente já começa aí a maquiagem para o dia e outro tipo de maquiagem, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais para vocês poderem pegar todas as informações que eu passo por lá para vocês, tá? Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam do meu joinha, que vocês ajudam bastante na divulgação do canal, e de se inscrever aqui no canal também para ajudar o canal a crescer. Muito obrigada pela paciência, pelo carinho, e vamos lá continuar com o curso. Beijo enorme para vocês e fiquem com Deus!